Hoje, o marco do licenciamento ambiental deve ser votado no plenário do Senado. O projeto tramita há mais de 20 anos lá no Congresso. Já passou pela Câmara, chegou no Senado em 2021, só que ficou travado por lá devido a divergências sobre o tema. Será que agora vai, Isabel Mega? Isabel, tem um ponto em comum na avaliação de ambientalistas e setores da indústria e do agronegócio. Todos concordam que o atual sistema de licenciamento ambiental está defasado, mas tem muita divergência sobre como atualizar essas regras. Uma única concordância em meio a um mar de divergências, Carol. Esse é daqueles assuntos que, de fato, coloca governistas de um lado, mas tem aqueles governistas mais influenciados também pela bancada ruralista, e coloca os parlamentares justamente desse grupo que representa os interesses do agronegócio do outro lado no Congresso Nacional. Carol, esse é um debate que é feito no Congresso Nacional há 21 anos. Na Câmara dos Deputados foram 17 anos de debate. No Senado, 4 anos. Então, nesse meio tempo, Carol, a gente vivenciou ali um cenário múltiplo em relação à concessão desses licenciamentos ambientais Brasil afora. Quem defende este projeto de lei diz que era preciso ter um marco até para organizar as coisas em relação a todos os estados, você ter uma regra padrão a todos. Então, há ali uma defesa muito clara de que esse projeto pode, inclusive, trazer ganhos econômicos. Agora, quem é contra, Carol, aponta uma série de retrocessos ambientais e sociais também em relação a essas propostas que estão sendo debatidas lá no Congresso Nacional. A gente vai explicar ponto a ponto os principais, pelo menos, dessa proposta na arte que vou pedir para os meninos colocarem na tela para a gente. Carol, são os principais pontos, como eu estava explicando, essa padronização da emissão das licenças para todo o país. A ideia é você ter licenças simplificadas para alguns empreendimentos, inclusive de menor impacto. É menor impacto, mas quando a gente pensa em viadutos, pontes hidrelétricas, barragens, postos de combustíveis, esse menor, ele é bem subjetivo, né? Dispensa do licenciamento também para obras e melhorias de infraestrutura já existentes, um exemplo seriam as estradas, e você trabalha em isenções também para a agropecuária, isenção de licenciamento ambiental para cultivo em espécies de interesse agrícola, pecuária extensiva, semi-intensiva e intensiva de pequeno porte. Tudo isso vai ter a isenção. Você inclui também atividades de mineração de grande porte. Isso foi uma inovação do Senado, também é apontado como algo muito preocupante por ambientalistas. Você tem uma licença por autodeclaração, é outra grande inovação dessa proposta, porque na prática é uma licença automática para empreendimentos que são considerados de pequeno ou de médio porte, baixo ou médio potencial poluidor. Preste atenção no médio potencial poluidor. Então, é basicamente onde essa entidade que vai dar licença não tiver identificado nenhuma fragilidade ambiental. E aí você pode assinar um termo de autodeclaração dessa licença ambiental. Um ponto muito sensível do ponto de vista social também, Carol, é que esse texto acaba com consultas a comunidades tradicionais, exceto para terras indígenas homologadas e também em relação a territórios quilombolas. E aí, qual que é o problema disso, Carol? Aquilo que não adentrar nessa regra, do que já for homologado, por exemplo, que você ainda não tiver uma demarcação clara de terras, essas pessoas que estão nessas localidades e que vão ser afetadas por um empreendimento, por exemplo, elas não vão poder dar a opinião delas a respeito desse licenciamento ambiental. Então, isso tem uma série de impactos em mais de 200 comunidades indígenas. Carol, e o outro ponto é a permissão também de algumas renovações automáticas dessas licenças. Esse projeto de lei, do ponto de vista do governo, não deveria ser votado hoje, Carol, mas os próprios governistas avaliam esse cenário como inevitável, já contam com a aprovação desse texto no plenário do Senado na tarde de hoje e argumentam que o outro lado tem votos suficientes, inclusive, para impedir alguns ajustes. Qual que é o ajuste que eles ainda vão tentar fazer na votação no plenário do Senado? Eles vão tentar tirar essa possibilidade de autolicenciamento para porte médio, só deixar
para porte baixo, como, aliás, manda o Supremo Tribunal Federal. Carol, porte médio, a gente está falando, por exemplo, de barragens. Exemplos, Mariana e Brumadinho, que protagonizaram um dos maiores acidentes que a gente teve nos últimos anos na história da mineração do Brasil. Carol, então, um projeto que tem que ser analisado com muito cuidado, que, passando pelo Senado, volta para a Câmara dos Deputados para uma outra votação, porque passou por modificações no Senado. Obviamente, é um debate ambiental, mas também que levanta aspectos sociais, aspectos econômicos. É um tema de muita divergência, como a Isabel Mega coloca para a gente, tanto que não tivemos avanço desde 2021 lá no Senado. Esse texto já foi aprovado na Câmara. Se aprovado no Senado com alguma modificação, volta lá para a Câmara dos Deputados. É o que a gente vai monitorar no dia de hoje, lá em Brasília, expectativa de votação nesta quarta-feira. Obrigada, Isabel.